Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto na Igreja Aliança Cristã Missionária de Atibaia. Meu nome é Naoki Fukushima, sou pastor na Igreja Aliança e nós te convidamos nessa manhã para estar na presença de Deus, para ouvi-lo, para prestar esse culto que seja digno da santidade, da bondade de Deus. Vamos orar? Pai, queremos te agradecer porque o Senhor tem sido muito bom. Muito obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos permite ter aqui. E que a gente realmente esteja com o coração aberto, mente e corações abertos para adorar o Senhor nessa manhã. Não apenas com as emoções, mas com a razão, com a inteligência. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a fazer a leitura do Salmo 67. Eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem. Vamos ler juntos? Que Deus seja misericordioso e nos abençoe, que a luz de seu rosto brilhe sobre nós, que os teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra e a tua salvação entre as nações de toda parte. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. Que o mundo inteiro cante de alegria, pois governas os povos com justiça e guia as nações de toda a terra. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. Então a terra dará as suas colheitas e Deus, o nosso Deus, nos abençoará ricamente. Sim, Deus nos abençoará e todos os habitantes da terra o temerão. Que de fato seja esse nosso desejo nessa manhã, que Deus nos abençoe, não apenas para que sejamos beneficiados, mas para que todas as pessoas possam ser testemunhas de que existe um Deus que é real, um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com a sua criação e quer tornar os homens, seus filhos, parte da sua família. Por isso, nesse tempo, quero te convidar a poder adorar a Deus com cânticos, e é o que nós faremos a partir de agora. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Amém? Agora quero te convidar a abrir a sua Bíblia para adorar a Deus com a nossa razão, com a mente, com a nossa percepção que Deus nos deu para usar a inteligência que Ele nos concedeu. Vamos abrir as nossas Bíblias? No livro de Lucas, capítulo 1, versos 46 a 55. Lucas, capítulo 1, 46 a 55. Eu vou ler o texto na Nova Versão Transformadora, que diz assim: Maria respondeu: A minha alma exalta o Senhor, como o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes, para sempre. Eu espero que vocês tenham passado um Natal tranquilo, um Natal em família, podendo com todos os cuidados, ter aquele tempo gostoso de comunhão, de estar juntos, depois de ter passado um 2020 difícil, um 2020 sem poder encontrar com pessoas, poder abraçar pessoas. Lógico que nós estamos ainda num período ainda de cuidado para não fomentar, essa doença, mas eu espero que você tenha tido um bom tempo em família, porque reunir é uma bênção, reunir é um presente de Deus, estar com pessoas, especialmente para nós que ainda que com olhos puxados, nosso sangue corre aquela necessidade de ter contato, de ter a questão do afeto. Nós estamos então finalmente, pela graça de Deus, no último culto de 2021, nesse nosso segundo ano da pandemia, nós podemos ter esse tempo aqui. Há 3 semanas nós começamos uma série de reflexões intitulada O Natal Escondido. Nós começamos a conversar sobre o Natal, aproveitando o ensejo de dezembro, nesse período de Natal, e alguns talvez se lembrem da reflexão passada, onde eu comentei que seria a última reflexão, mas eu repensei e eu estou trazendo a última sim, dessa vez sim, a última reflexão de Natal dentro desse nosso tema. Eu prometo que é o último desse ano, mesmo porque depois disso já é ano que vem, então não teremos mais outra reflexão dentro dessa série neste ano de 2021. Hoje nós vamos conversar sobre a última reflexão dentro desse tema, que é gratidão. Se você pudesse resumir seu ano de 2021 em uma palavra, qual palavra você escolheria? Será que você escolheria cansaço? Você escolheria perdas? Escolheria abnegação? Ou escolheria a palavra gratidão? O nosso texto de hoje, Lucas capítulo 1, versos 46 a 55, ele está num contexto de muita apreensão, onde Maria estava numa situação bastante, humanamente falando, delicada. E talvez nessa situação, gratidão não seria a melhor palavra para expressar aquela situação em que Maria vivia, aquele momento de Maria. Como nós falamos na semana passada, humanamente falando, uma perspectiva humana, perspectiva cultural, Maria estava numa situação bastante complicada. Como ela poderia explicar para o seu noivo José que um anjo lhe apareceu dando uma notícia de que ela ficaria grávida de um filho que não era dele? Como Maria lidaria com um possível julgamento dos familiares da comunidade em que ela estava inserida? Como a comunidade enxergaria a situação de Maria? Como ficaria a reputação de Maria? Percebe como a situação de Maria era bastante complicada, delicada? Aquela situação realmente não estava nos planos de Maria e José. Como muitas vezes, ao longo desse ano, situações surgiram que fugiram ao nosso controle, que não estavam dentro do nosso planejado, do nosso desejado, e que nos pegaram de surpresa.
Assim acontece em outros momentos da vida. Situações surgem e nos deixam realmente com as mãos atadas. Muitas perguntas sem respostas. Muitas expectativas não realizadas, às vezes penduradas no cabide, aguardando talvez um momento adequado, ou talvez não vá acontecer mais. Talvez você avalie o ano de 2021 e chegue à conclusão que merecia estar numa situação melhor do que você de fato está. Nós tendemos a colocar os nossos planos, a nossa dignidade, o nosso mérito muito além ou aquém do que realmente deveria ser. A frustração é diretamente proporcional ao tamanho da nossa expectativa. Se Maria focasse nela, de que ela merecia algo melhor, de que ela não merecia aquele momento dela, ela teria perdido de vista razões de agradecer, razões de ver por uma outra ótica, por uma outra perspectiva, o que estava por acontecer, o que já estava acontecendo na vida dela. E perderia também, junto com isso, as bênçãos de Deus para a sua vida e por meio da sua vida. Como Maria, nós precisamos fazer o mesmo. Se ela não podia mudar a situação que ela vivia, então ela poderia mudar sim o seu modo de ver a Deus e a si mesma, e então enfrentar a situação que ela teria de enfrentar. Nosso texto bíblico hoje nos ensina que, apesar de chegarmos ao final de 2021 diferente do que nós gostaríamos que fosse, nós ainda temos razões para agradecer. Este trecho de hoje é o Cântico de Maria, que, inspirada pelo Espírito Santo, dirigida por Deus, ela escolhe palavras que pudessem expressar o seu coração naquele momento, diante de todas as adversidades, diante de todas as impossibilidades, diante de todas as probabilidades que ela poderia passar. Para que, no lugar de lamentar o que acontecesse diferente, que poderia acontecer diferente do que ela esperava, as possíveis perdas e os planos pessoais não realizados, ela tem uma atitude bem diferente do que nós costumamos ter. Em primeiro lugar, Maria reconhece quem Deus é. Versículo 46, ela faz referência a Deus como Senhor. No grego, a palavra Senhor é Kyrios, que significa aquele a quem pertence todas as coisas, a quem todas as coisas estão sob controle, aquele de quem nada foge o seu conhecimento. Maria diz: a minha alma exalta ao Senhor. Não é apenas uma palavra respeitosa, mas uma palavra de quem reconhece que tudo está nas mãos de Deus. Em segundo lugar, Maria faz referência a usando uma outra palavra, verso 47, como o meu espírito se alegra em Deus. E essa palavra Deus, que em grego é theos, tem um significado, um sentido de poderoso em graça e misericórdia, divino. Não um Deus qualquer, mas o Deus trino, o Deus de Israel, o Deus da história, o Deus da criação. Em terceiro lugar, ela usa uma terceira expressão, ainda no verso 47, como o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Essa palavra Salvador indica aquele que salva, aquele que liberta e preserva, aquele que socorre. Essa é a ideia que Maria quer trazer aqui. Os seus olhos estão voltados para Deus como seu Salvador. Em quarto lugar, verso 49, pois o poderoso é santo, o poderoso. A ideia de poderoso aqui é aquele que é forte, aquele que é capaz, aquele que, para quem nada é impossível. Em quinto lugar, ela usa a palavra santo. A palavra santo significa venerável, digno de adoração. Ela enxergava Deus como aquele que merecia toda adoração, merecia a dedicação da vida dela, merecia que ela abrisse mão dos seus planos para cumprir os perfeitos planos de Deus. Olha que coisa maravilhosa que Maria percebia. Quantos de nós conseguem perceber que Deus é esse Deus, que Ele é tão digno, mas tão digno que Ele merece o melhor de nós? Mais do que isso, Ele merece com que a nossa vida lhe pertença. Em sexto lugar, ela considera Deus misericordioso, verso 50.
Deus demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Ela enxerga Deus não como um Deus tirano, um Deus cruel que está distante de sua criação, como muitas vezes Deus é visto, mas ela enxerga um Deus próximo, um Deus pessoal, um Deus misericordioso, como aquele que não dá o castigo que o culpado merece. Você já se sentiu culpado e você já percebeu, puxa, eu mereço isso, eu mereço essa punição, eu mereço essa sanção, e de repente você não recebe? Como você se sente? Puxa, eu merecia e a pessoa não me deu a punição que eu achava que merecia. Assim é Deus, assim que ela via Deus. No seu cântico ela se refere a Deus mais uma vez, 51 e 52. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Ela vê Deus como o justo protetor, aquele que socorre os humildes, aquele que socorre os que não podem se defender. Maria entendia que Deus era essa pessoa de confiança, porque Ele era o justo protetor. A seguinte característica que ela expressa no seu cântico aqui, na sua adoração, é visto no verso 53, encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Não é que Deus ele é a favor dos pobres e contra os ricos, mas no contexto ali é que os ricos muitas vezes eram os opressores, não todos, mas a riqueza tem uma tendência de nos fazer sentir que estamos por cima, que somos melhores que os outros, que merecemos mais. E muitas vezes, por ter muita posse na mão, pessoas oprimem, pessoas massacram os humildes, os fracos. E Maria está reconhecendo que Deus é um Deus, que Ele é um justo provedor. Ele está atento à necessidade dos favorecidos. Se você passou necessidade nesse ano, se você está enfrentando um momento de necessidade emocional, sentimental, financeira, saiba que Deus é o Deus generoso provedor. Ele está atento ao vazio do seu coração. A penúltima característica que ela percebe está no verso 54. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso. Ela percebe em Deus e reconhece como o Deus que ajuda, como o Deus ajudador, aquele que sustenta na caminhada, aquele que nos dá suporte quando nós não conseguimos caminhar, aquele que nos guarda quando nós nos sentimos fracos, incapazes, impotentes. É esse Deus que ela enxerga no Deus que deu a promessa e disse a ela que ela geraria um filho e que esse filho seria o Salvador, seria o Emanuel, o Deus conosco. E uma última característica que ela expressa no seu cântico é Deus fiel. Verso 55 diz assim: pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Ela não está falando de um antepassado de 2, 3 gerações atrás. Ela está falando de centenas de anos atrás. De gerações que receberam a promessa lá atrás. E esse mesmo Deus fiel vem cumprindo ao longo da história o que Ele prometeu. Que Ele faria de Abraão uma família grande, em que todas as outras famílias serão abençoadas, e o momento finalmente havia chegado em que a verdadeira bênção, a grande bênção de Deus, seria dada aos homens por meio do nascimento de Jesus Cristo. Maria volta os seus olhos para Deus, volta o seu coração para Deus, e como que trazendo à memória o que ela conhecia a respeito de Deus, e o que a história contava sobre Deus, que Deus é esse Deus. Um Deus Senhor, um Deus que Ele é divino, um Deus que é salvador, que é poderoso, que é sustentador. Essa lista, pequena lista que descreve quem é Deus. No lugar de Maria olhar para o que ela não tinha, o que ela havia perdido, o que havia sido negado para ela, ela deixa de olhar para isso e volta os olhos para Deus. Mas uma segunda característica nesse cântico de Maria é que ela olha para si mesma agora, depois de ter olhado para Deus, ela olha para si mesma, ela enxerga melhor quem ela é. E ela não olha assim como quem exige e determina que seja feito do jeito dela, mas ela reconhece nas palavras do cântico dela, nesse trecho que nós lemos, em primeiro lugar, verso 46,
ela olha para si mesma em humildade, exaltando a Deus e não a si. Ela exalta a Deus. Ela recebeu uma grande promessa, uma grande bênção nas suas mãos. E ela não disse assim: puxa, como eu sou boa, puxa, como eu merecia isso, finalmente chegou a minha vez. Não, ela exalta a Deus, ela reconhece a grandeza de Deus. Verso 46, minha alma exalta ao Senhor. A exaltação era de Deus. Ele era digno de exaltação. Em segundo lugar, Maria olha para si mesma em humildade e percebe que ela precisava se alegrar em Deus e não nas suas conquistas ou no seu mérito. Verso 47. Como o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eu me alegro em Deus, meu espírito se alegra em Deus. Nós costumamos nos alegrar nas nossas conquistas, no que deu certo, que nós planejamos e lutamos para conseguir. Mas a alegria de Maria era ir além disso. A alegria dela estava em Deus e não nas suas próprias conquistas. Em terceiro lugar, Maria olha para si mesma com humildade e reconhece a sua necessidade de um Salvador. Perceba, Maria, chamada de mãe de Jesus, ela percebe que ela precisava de um Salvador. Ela não era salvadora. Ela apenas ia levar no seu ventre o menino Jesus. E esse sim seria o Salvador, o Messias, o Cristo, o prometido. E ela coloca isso no verso 47, como já foi lido. Como o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ele não é o Salvador do outro, não é Salvador do meu marido, do meu vizinho, do meu filho. Meu Salvador. Não que pertencesse a ela, mas era o seu Salvador pessoal. Jesus Cristo é o seu Salvador pessoal? Porque se Ele é, você pode declarar o meu Salvador. Maria tinha essa convicção e ela entendia, eu preciso de um Salvador. E Ele é o meu Salvador, Deus é o meu Salvador. Em quarto lugar, verso 48, diz assim: pois Ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Ela se denomina serva, como aquela que veio para servir, como aquela que veio para ser um instrumento na mão de Deus. Não veio para ser colocada no pedestal, não veio para ser exaltada, mas veio para servir. Que atitude de humildade, verdadeira espiritualidade. Servos não fazem exigências, servos não dão ordem, servos não determinam, servos não escolhem. Servos cumprem a vontade do seu Senhor. Servos não pensam nem mais nem menos sobre si mesmos. Servos sabem a quem pertencem. Maria entendia que ela era uma serva, uma humilde serva, para enfatizar como ela se enxergava. Não é que ela tinha baixa autoestima, não é que ela se via como alguém menor do que as outras mulheres, mas ela se via como serva diante de um Deus tão grande, diante do Criador de todas as coisas, diante do Deus da nação de Israel. E por último, ainda no verso 54, Maria se vê como alvo da graça de Deus. Olha o que ela diz, 54. Ajudou seu servo e lembrou-se de ser misericordioso. Maria olha para Deus e vê a grandeza de Deus e reconhece a grandeza de Deus. E os seus olhos iluminados pela grandeza de Deus, olha para si mesma e se vê: como eu sou agraciada. Ser agraciada não é ser apenas uma pessoa que recebeu uma graça, algo bom, algo grande. Não, ser agraciado significa que eu recebi, mesmo sem merecer. Maria era uma mulher de Deus. Maria, de fato, tinha temor de Deus. Maria olha para trás na sua história, olha para o seu presente e vê muito mais do que uma mudança nos seus planos, muito mais do que algo quebrando, desmanchando todos os seus planejamentos, mas ela olha e percebe um Deus que fez e que faz, um Deus que agiu na história do seu povo, um Deus que ainda age na história presente.
Ela entende que os acontecimentos bons do passado não têm a ver com sorte ou com merecimento, mas ela entende que todo bem vem do alto, foi Deus quem fez. Por isso a expressão, quando nós dizemos por algo bom que aconteceu, graças a Deus, nós temos que entender isso. Foi a graça de Deus que nos presenteou, foi a graça de Deus que veio até nós, mesmo não sendo merecedores. Maria entendia o lugar dela no reino de Deus. Ela não estava no pódio, no pedestal. Ela entendia que ela era serva, que ela era instrumento de Deus para abençoar o seu povo, para abençoar toda a humanidade. Ainda que ela não entendesse a dimensão do que ela estava envolvida, ela fazia isso. Como nós, Maria tinha certamente muitas perguntas, tinha talvez alguns temores, mas na força do Senhor, ela se dispôs a cumprir a vontade de Deus. Ela não fugiu, ela não disse: Deus, arranja, procura uma outra mulher, eu já tenho uma vida encaminhada. Mas ela se dispôs a cumprir a vontade de Deus na sua vida e através da sua vida. Você está disposto a cumprir a vontade de Deus? Você está disposto a se sujeitar à vontade de Deus, em ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar pessoas? Ou você está só para receber? Ou você está só para fazer a sua vontade? Muitas coisas nesse ano fugiram ao nosso controle. Aliás, isso é o que mais acontece na vida. Muitas coisas saíram como não esperávamos que saísse. Embora tudo isso tenha acontecido, nada fugiu do controle de Deus. Talvez este ano esteja terminando diferente do que você tenha tido em mente lá em janeiro de 2021. Mas nada do que aconteceu desviou os planos de Deus, que são maiores e melhores do que os meus, do que os seus. Nada fugiu ao controle de Deus. Se nós estivermos dispostos a obedecer a Deus, a sermos usados por Ele como Maria se dispôs, a despeito de perguntas sem resposta, a despeito de temores, de possibilidades, no sentido negativo. Se nós estivermos dispostos a obedecer a Deus, a seguir nos seus caminhos, em temor, em reverência, em obediência inquestionável, nós estaremos no melhor em que podemos e devemos estar. Algumas pessoas exaltam a escolha humana. Puxa, realmente Maria fez a escolha. Não é isso que a gente encontra nas Escrituras. Deus deu a oportunidade de Maria ser bênção. E ela disse: sim, Senhor. Ela apenas respondeu ao chamado de Deus. Mas, ainda bem que não são as nossas ações que vão determinar uma mudança de rumo nos planos de Deus. Porque as ações de Deus na nossa vida, através de nossa vida, superam as nossas falhas, superam as nossas não poucas equivocadas escolhas. Ainda bem para nós que Ele é Deus. Ainda bem para nós que os planos dele são maiores e muito melhores do que os nossos. Ainda bem para nós e para louvor do nome dele, que ele nos trata conforme a sua misericórdia e graça. Conforme a sua misericórdia, não nos dando o que merecíamos receber por causa do nosso pecado. E conforme a sua graça, nos dando infinitamente além do que poderíamos sequer merecer. Ainda bem para nós que o melhor de Deus já veio e se chama Jesus Cristo. Por trás de toda a história do Natal, então, para concluir a nossa conversa hoje, nossa reflexão, está a história do que Deus fez e continua fazendo e o que Ele fará por meio do homem, na vida do homem, na vida de pessoas como você e eu, falhas, limitadas. Uma história de busca, uma história de amor, uma história de compaixão, uma história de reconciliação. Nós não precisamos entender tudo o que Deus fez e faz. Isso é um exercício pesado demais para nós. E ainda que entendêssemos, possivelmente, com grande probabilidade, não conseguiríamos sequer processar tudo o que ainda há de acontecer, ou que já nos aconteceu. Maria escolheu confiar em Deus. E é isso que nós precisamos fazer
olhar para 2021, o ano que passou, talvez de dores, de perdas, de coisas não realizadas, de coisas que foram penduradas, para depois talvez de coisas que foram já aposentadas que nós não realizaremos. Mas olhar para esse ano que passou com gratidão, porque finalmente chegamos aqui. Finalmente chegamos. E a verdadeira razão de gratidão não está, a gente não vai ser grato só porque a gente vai superar as coisas, porque nós vamos ultrapassar as barreiras, derrubar as muralhas, vencer os gigantes. Mas a verdadeira razão da gratidão está em encerrarmos o ano tendo uma visão bem diferente de quem nós somos, mas principalmente de quem Deus é. E um personagem que nos ensina profundamente sobre isso se chama Jó. E nas suas últimas palavras, depois de ter passado um período terrível de sua vida, dias negros, dias terríveis, ele percebe isso aqui. Jó 42, versos 1 e 2, e depois verso 5. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos. A melhor forma de terminar o ano com razões de uma gratidão verdadeira é poder ver Deus como nós até hoje não vimos. Como o Deus que Maria viu, um Deus bom, um Deus poderoso, generoso, sustentador, protetor, um Deus fiel, um Deus de misericórdia. Você tem gratidão para expressar a Deus nesse dia? Que Deus nos ajude a ter um outro olhar da vida. E eu quero te convidar a orar nesse momento. Vamos orar. Pai, quero te agradecer. Muito obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos deu, de compartilhar da Tua Palavra, de olhar para trás, para esse ano que passou, ó Deus, e reconhecer que o Senhor esteve lá, mesmo quando nós não o sentimos, mesmo quando nós não o percebemos, o Senhor estava lá, na nossa história. E nós chegamos aqui porque o Senhor tem sido muito bom e generoso conosco. Eu te agradeço e eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero passar alguns avisos. Em primeiro lugar, nós temos uma agenda semanal onde quartas e quintas-feiras, às 19 horas, nós temos um encontro de oração online. Então, se você quiser participar, mandar um pedido de oração, mande para o número código 11, DDD 11. O número do WhatsApp é 8194-7931. DDD 11, número do WhatsApp 819, na frente, né? 98194-7931. Se você tem um pedido de oração, gostaria de participar, manda o WhatsApp para mim. Pode ser nesses mesmos dias, na quarta e na quinta, por volta de 6h30 da tarde. Fala assim: pastor, eu quero participar. Ou pastor, tem um pedido de oração que eu gostaria que vocês pudessem interceder por mim. Tá ok? Podem mandar nesse telefone que eu acabei de passar. No próximo domingo, dia 2 de janeiro, nós teremos o culto às 10 horas, normalmente. Eu sei que muita gente vai estar viajando, o pessoal vai estar aí, né, acordando tarde, por causa do ter passado a virada do ano acordado, mas nós teremos o culto domingo, normalmente, às 10 horas da manhã, ok? Em terceiro lugar, terceiro aviso, no dia 9/1 nós teremos a ceia do Senhor, porque até esse período, 9/1, o pessoal, pelo menos a maioria, já terá retornado ao culto presencial e a gente vai ter a ceia do Senhor, tá ok? Outro aviso, edital de convocação, isso aqui é para os membros da igreja, tá? Os que são membros da igreja, todos os membros da igreja estão convocados para a assembleia ordinária que nós teremos, cuja pauta é a eleição da nova diretoria. Essa assembleia vai acontecer na data 6
de fevereiro de 2022. Então, membros da igreja, não marquem outro compromisso nessa data, nós teremos a assembleia nesse dia, ok? Vai ser aqui às 11h15, ao término do culto, vai ter um tempo de tomar uma água, um chazinho, né? Que talvez estejam preparando, mas tem aquele tempo de preparo para a assembleia. A nossa assembleia não é longa, ela é sempre muito objetiva, muito clara, mas é importante que você, membro, a partir de 16 anos, esteja, né, que é batizado, que esteja aqui conosco para participar da ceia. Você está convocado, não é convidado, é convocado. Ok? E então nós estamos aqui já no final do nosso culto, né? E eu quero te convidar a orar nesse tempo, tá ok? Vamos fechar os nossos olhos. Deixa eu só voltar aqui para a tela principal. Joia? Vamos orar então e pedir a bênção do Senhor para essa semana. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, nos abençoe e nos ajude, Senhor Deus, a olhar para a nossa história e ver o Senhor e enxergar, a Deus, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e tendo a esperança, depositando a esperança no que o Senhor fará, porque o Senhor é um Deus bom, cheio de misericórdia e graça. Nos ajude, Senhor Deus, desde hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e você possa continuar nos acompanhando pelo YouTube, né? Você que está mais longe, compartilhe o link desse culto com amigos e familiares para que eles também tenham acesso à palavra de Deus. Tá joia? Que Deus nos abençoe e nós encerramos aqui, então, o nosso culto. Fiquem com Deus.